Unidade 2. Routine. Aula 7.1. Conteúdo. Simple Present. WH questions with do. Habilidade. Saber estruturar as frases no presente simples usando o auxiliar do e as palavras com WH words. Hi everybody! Vamos então para mais uma aula aqui comigo. Vocês sabem que a estrutura do Simple Present toda precisa de auxiliares, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa. Vejam comigo então o que são esses auxiliares. Let's go! Vejam então que eu tenho do or dies. São os auxiliares que eu utilizo para fazer perguntas no Simple Present. Vejam então que eu tenho you read books, para que você possa reconhecer que é uma pergunta e no presente simples eu preciso utilizar um auxiliar. Esse verbo auxiliar indica que está no presente e que é uma pergunta, é esta a função dele. Então, do you read books? Read é o verbo principal, porque precisamos de um verbo principal, certo? E eu tenho ainda o uso do dies. Vejam que na oração a seguir eu tenho terceira pessoa, que é she. Sempre que ocorrer a terceira pessoa do singular no Simple Present, nós utilizaremos dies na pergunta. Então, eu completo aqui com o auxiliar dies. Does she go to school every day? Ela vai para a escola todos os dias? É a minha pergunta e eu utilizei verbos auxiliares porque eu estou falando do Simple Present, right? Vocês agora vão acompanhar comigo também o desafio do dia, onde vocês deverão identificar o seguinte. Let's go! Vocês sabem que situações utilizamos os pronomes a seguir? Quando, quem, por quê, quanto, onde, cadê, qual, como, que, quais. Eu tenho aqui então pronomes e vocês deverão me dizer em que situações eles são utilizados, right? Então, nesta unidade, estamos vendo tudo sobre o Simple Present, que é o presente simples, que utilizamos para relatar, para falar sobre o nosso dia a dia. Então, é sobre rotina. Então, tudo que fazemos hoje no presente, na nossa rotina, no dia a dia, utilizaremos Simple Present. Já viram conosco aqui o uso da forma afirmativa, negativa e a interrogativa também, não é? Vejam então mais um pouco sobre a forma interrogativa, a forma mais simples, onde temos respostas com yes ou no. Pay attention. Do you read books? É a minha oração com respostas yes ou no. Vejam então que aqui eu perguntei, você lê livros? A resposta aqui, pessoal, sempre será com sim ou não. Esse tipo de pergunta, ele vai ter essa resposta. Você lê livros? Não é? Então, você responde sim ou não. É a maneira que você vai responder. Mas se eu acrescentar a minha oração, a minha pergunta, um pronome interrogativo, que é uma WH question, não é uma WH word, vamos ver como é que ficaria essa oração. Pay attention. Então, eu acrescentei uma WH word à minha pergunta. Então, eu acrescentei um pronome interrogativo à minha pergunta, aqui, como vocês podem observar, e preste atenção na resposta. Quando eu tenho um pronome interrogativo, a minha resposta nunca vai ser com yes ou no, porque quando eu tenho um pronome interrogativo na minha pergunta, eu preciso de uma resposta mais específica. Então, se eu digo sim ou não, já respondi essa pergunta aqui. Você lê livros? Você trabalha? Não é? Você quer peixe frito? Por exemplo, se eu perguntar, é sim ou não? Só tem essas respostas, porque essas perguntas aqui exigem sim ou não.
Porém, se eu acrescentar pronomes interrogativos, eu exijo uma resposta mais completa, right? Vejam então. What kinds of books do you read? What kind of books do you read? O que eu perguntei aqui? Que tipo de livros você lê? Então, aqui eu perguntei se você lê livros, não é? E aqui, que tipos de livros você lê? Então, se eu pergunto que tipo de livros você lê, quais são os tipos de livros que vocês leem? Vocês não vão dizer sim, teacher, não, teacher. Vocês vão elaborar a resposta de vocês. Então, quando ocorrer o uso de pronomes interrogativos, teremos respostas completas. Vejam a minha resposta aqui. I like to read drama and action. Então, eu gosto de ler, não é? Drama e ação. Então, eu perguntei quais foram os tipos de livro, não é? Quais são os tipos que você gosta, não é? Então, tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta mais daqueles policiais, e existem várias modalidades, não é? Vários gêneros. Então, essa resposta foi específica. Eu especifiquei, eu disse que tipo, não é? E agora vocês vão conhecer comigo os pronomes interrogativos da língua inglesa mais utilizados. Pay attention. Vamos lá. Eu tenho aqui what, que é um pronome interrogativo muito conhecido, muito utilizado mesmo. What, que quer dizer qual, quais, o que. Right? Então, what, qual, quais, o que. Usamos muito para perguntar o nome, por exemplo, what's your name, não é? É um pronome bem conhecido. Quando eu utilizo qualquer um destes pronomes, a minha resposta será completa, não é? Então, what's your name? Qual é o seu nome? Who, quem? Vejam que eles são chamados de WH words ou pronomes interrogativos porque eles geralmente iniciam com W e H, com exceção do how ali, não é? Por isso que eles têm este nome na língua inglesa, WH word. Então, what, qual, quais, o que, who, quem, where, onde, where are you from, não é uma pergunta bem utilizada. Where are you from, é de onde você é. Who are you, quem é você. When, é o próximo pronome, when, quando, why, porquê. Este why será o porquê utilizado em perguntas, certo? Então, todos estes pronomes são utilizados em perguntas, tá? Why, porquê. Whose, de quem. Enquanto o who é quem, o whose é de quem, tá? Indica posses. Whose, tá? How, como. Este pronome é muito utilizado também. How are you doing? São expressões que utilizamos com este pronome interrogativo. Whom, quem. Which, qual, quais, o que. Mais uma vez. What, who, where, when, why, whose, how, whom, which. Todos estes são pronomes interrogativos. Eles também funcionam, alguns deles como pronomes relativos, mas isso já é assunto já de ensino médio, tá bom? Mas a princípio, utilizem estes pronomes para fazer perguntas específicas. E eu trouxe para vocês um modelo aqui de como formar uma pergunta utilizando os pronomes interrogativos e para que vocês fiquem bem seguros na hora de fazer. Então sigam este modelo aqui. Eu vou ter sempre na sequência isso aqui. Então vou ter uma WH word, como vocês podem observar. Os pronomes interrogativos que eu escolhi
Na primeira pergunta é where, que é onde, e no segundo é why, que why vocês já sabem que quer dizer porquê, mas o porquê utilizado apenas em perguntas. Para responder, eu não vou utilizar why, não é? Eu vou responder because, depois eu escrevo ali para vocês. Então, where e why são os meus pronomes interrogativos da minha oração. Vejam o modelo. Após utilizar um pronome interrogativo, eu vou utilizar o auxiliar, que é do ou das. Então, aqui eu utilizei nas duas orações do. Por que ele é utilizado na oração mesmo, pessoal? Porque ele está indicando que eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, não podem esquecer o auxiliar, não é? Então, vamos lá. Já acrescentei aqui o pronome interrogativo, agora estou utilizando o auxiliar. Em seguida, na sequência mesmo, temos um subject, que é o sujeito da minha oração. O sujeito, ele pode ser um pronome, um substantivo próprio, um substantivo comum, depende do que você está falando na oração. Aqui eu tenho you, que é você ou vocês, e they, que são eles ou elas. Então, where do you, tá faltando ainda o verbo principal, porque o do, ele é verbo sim, mas auxiliar. Ele não é o verbo principal. Se eu disser, where do you? Não faz sentido. Why do they? Não entendi, não tem sentido esta oração, porque está faltando o verbo. Vejam quais foram os verbos que eu escolhi para essas duas perguntas. Então, eu tenho where do you live? Where do you live? Where do you live? Na primeira pergunta, tá? Então, eu tenho a seguinte pergunta. Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Onde você mora. Na segunda pergunta, why do they live? Why do they live? Então, eu tenho live e live mesmo, tá? São verbos que têm a pronúncia diferente e significados diferentes também, tá? Então, live é morar e live é ir embora, deixar algum local. Então, por que eles foram embora? Eu estou perguntando, não é? Então, estas perguntas, elas exigem respostas completas. Sempre que ocorrer o uso de um pronome interrogativo, seja no presente, no passado, no presente contínuo, no futuro, eu sempre responderei de forma completa. Right? Nunca com sim ou não. É só quando começa com do ou das. Aí sim eu respondo com sim ou não. Não tem problema. Tá? Então, where do you live? Where do you live? I live in Manaus. I live in Parintins. I live in Novairão. Tá? Why do they live? Because they are tired. Porque estão cansados. Ok? Então, perguntas com pronome interrogativo exigem respostas completas, right? Vejam comigo agora, então, mais exemplos aqui com pronomes interrogativos. Agora vocês vão prestar atenção na seguinte pergunta que os nossos personagens irão responder. Vocês vão assistir e depois eu faço os comentários. Pay attention. I go to school. I read books. I help my mother. I listen to music. I do my homework. I tidy the house up. Então, vejam aí que os personagens aqui responderam a pergunta que eu fiz agora. Vamos lá, ver qual foi a pergunta que eu vou fazer para eles. What do you do every day? What do you do every day? O que você faz todos os dias, não é? Então, na sua rotina, o que você faz todo dia? Vamos ver o que cada personagem respondeu? Eles vão responder de forma completa, porque eu tenho um pronome interrogativo aqui. Vejam, então, a personagem Dani, vamos dar uma paradinha, ela diz o seguinte, I go to school. I go to school. Eu vou para a escola, não é? Vejam, então, o próximo personagem vai dizer o seguinte, I read books. I read books. Eu leio livros. I help my mother. O Solomon disse, I help my mother. Eu ajudo a minha mãe. I help my mother. Right?
Olha o Solomon. I listen to music, o personagem Pedro, então ele escuta música. E a Victoria, I do my homework. E a Potira, I tie the house up. Ok? Então, cada personagem respondeu de forma completa, relatando sobre o que eles fazem no dia a dia. É lógico que nós fazemos muitas coisas durante o dia todo, não é? Mas foram alguns exemplos para que vocês entendessem como é que funciona as WH words no Simple Present, right? E vamos ver mais um pouco sobre as WH words com o Simple Present, que é a utilização dos pronomes interrogativos, não é? No Simple Present. Só lembrando que posso utilizar os pronomes interrogativos, as WH words, em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro, present continuous, não é? Então, eles são utilizados para tudo. Mas aqui vocês estão vendo comigo o Simple Present. Vamos rever então o modelo para que vocês possam fazer perguntas, não é? Seguindo esse modelo que eu mostrei para vocês anteriormente, que vocês vão rever agora, ajuda muito, auxilia. Ai, teacher, é muito difícil fazer pergunta. Então, usem este modelo, que com certeza vocês não vão mais errar. Então, se eu preciso fazer uma pergunta mais elaborada, não é? Com respostas mais completas, eu vou utilizar um pronome interrogativo. E aqui nas minhas orações eu tenho duas perguntas. Eu utilizei o where, que é onde, e o why, que é o porquê em perguntas. Se eu fizer a pergunta, eu uso o why, mas na resposta eu não respondo com o why, tá, pessoal? Vejam então. Where é o pronome interrogativo, é a WH word que eu escolhi, e o why, para fazer perguntas, não é? No Simple Present, eu preciso do verbo auxiliar. O verbo auxiliar do Simple Present é o do, vejam comigo. Sem o do não é pergunta, porque vocês sabem que para perguntar tem que ter o do ou o das. Eu precisarei também do sujeito, não é? Porque para quem eu vou perguntar? Certo? Então, aqui é where do you, why do they, where do you, why do they. Os verbos que eu escolhi, que orações, perguntas não existem sem verbos, né? Se eu estiver usando mais os tempos verbais, não tem verbo, está incompleto, está incorreto. Os verbos que eu escolhi são verbos bem parecidos, não é? Na hora de pronunciar. Vamos lá ver quais são. Só vou diferenciar, não é? No momento da fala mesmo. Então, live, o intenção de e, live, e o live. Esse aqui é o verbo morar, esse aqui ir embora. Então, where do you live? Where do you live? Onde você mora? Why do they leave? Por que eles foram embora? Right? Vejam comigo então mais as atividades aqui com o Simple Present, utilizando perguntas e pronomes interrogativos. Vamos dar uma paradinha, diretora. Vejam então a primeira pergunta. Eu já sei fazer a pergunta, eu sei qual é a ordem, não é? Eu tenho pronome interrogativo primeiro e depois eu tenho o que mesmo, pessoal? Auxiliar, sujeito e verbo principal. Na minha pergunta aqui, eu tenho where do they work? Where do they work? Where do they work? Vocês já sabem que where significa onde, então eu quero saber lugares, não é? Eu quero saber o local. Onde elas, no caso aqui, trabalham? Onde elas trabalham? E na minha resposta eu tenho they work in an office. They work in an office, que quer dizer que elas trabalham em um escritório. They work in an office. Office é a resposta, é a pronúncia, na verdade. Então, eu estou perguntando o local específico, porque eu utilizei na minha pergunta o pronome interrogativo where. Where, onde, ele é específico, então eu tenho que responder com o nome de um lugar, não é? Elas trabalham na escola, they work na school, por exemplo. Então, assim por diante, vocês vão desenvolver a resposta de acordo com a pergunta. Se eu perguntei com work, eu respondo com work. Se
o meu sujeito é they, eu vou responder com they, eu não posso responder com she, com I. Fiquem atentos, tá bom? Ao que está sendo perguntado para responder corretamente. Next, vejam a próxima pergunta. Também com a utilização do pronome interrogativo. Esse aqui, how do they go to work? How é como, é também um pronome interrogativo. Eu sei que é pronome interrogativo, não é? Porque iniciou ali na minha pergunta, ele é específico e geralmente eles começam com uma W e a letra H. Por isso que são WH words. São os pronomes interrogativos que nós conhecemos. Então, aqui eu tenho how, que faz parte também desses pronomes. How quer dizer como. E a pergunta é a seguinte: how do they go to work? Vocês já conhecem este verbo, tenho certeza que já vimos aqui na lista de verbos. Go to work é ir para o trabalho, não é? Então, como, de que maneira eles vão para o trabalho, não é? De que maneira? Como é que você vai? De bicicleta, de motocicleta, de carro? Aí as cidades mais desenvolvidas, não é? Usam o metrô, alright? Vejam então a resposta: by subway. By subway. Subway é o metrô. Sempre que eu utilizo um meio de transporte, ele vem acompanhado pela preposição by. Então, by bus, by subway, by car. Tem que ter essa preposição para responder. Observaram que eu respondi o que me perguntaram? Eu não utilizei o sujeito, eu não utilizei o verbo, eu respondi o que me perguntaram. How do they go to work? Como eles vão para o trabalho? De metrô, by subway. É uma opção, desde que você responda, não é, o que está sendo perguntado. Poderia responder com toda completa essa pergunta, teacher? Sim. Eu poderia dizer, they go to work by subway, mas desta maneira também está correta a resposta. Eu posso responder direto, porque eu respondi a esta pergunta específica, tá? Só não pode fugir do assunto. Como eles vão para o trabalho? E eu respondo uma coisa nada a ver, aí já não dá, tá bom? Então, fiquem atentos aí à maneira como vocês vão responder cada pergunta, right? How do they go to work? Então, vocês estão vendo comigo aqui o uso dos pronomes interrogativos, os WH words em perguntas, não é? Então, vamos praticar mais aqui, utilizando os pronomes interrogativos. How do they go to work? Como as pessoas, não é? Como eles vão para o trabalho? Essa pergunta. E agora vocês vão acompanhar comigo um VT, onde eu estou fazendo várias perguntas utilizando os pronomes interrogativos. Eu convidei o teacher Virgílio, não é? Para um bate-papo, aquele também fala inglês. E vocês vão só prestar atenção, tá bom? Vamos tentar reconhecer os verbos, ó, listen, muita atenção. Vocês vão reconhecer os verbos, depois eu vou trazer para vocês toda a conversa, tá? Para que vocês possam prestar atenção no uso dos pronomes interrogativos. Então agora eu quero que vocês, ó, listen, ok? Pay attention. Hi guys, today I am going to talk to my friend Virgilio. Hello Virgilio. Hello Chris. How are you? I'm fine. What do you do? I am a biology teacher. Where do you come from? I come from the USA. Where do you live? I live in Manaus. Why did you come to Manaus? Because I love the Amazon forest. Thanks, Virgilio. You're welcome. Hi guys, today I am going to talk to my friend Virgilio. Hello Virgilio. Hello Chris. How are you? I'm fine. What do you do? I am a biology teacher. Where do you come from? I come from the USA. Where do you live? I live in Manaus. Why did you come to Manaus? Because I love the Amazon forest. Thanks, Virgilio. You're welcome. E agora, teacher, o que vocês estavam falando? Eu tenho certeza que vocês reconheceram os verbos, não é? Assim que fala inglês, é rápido, tá? Vejam comigo, então, todo o diálogo com os pronomes interrogativos. Pay attention. Nós estamos estudando o Simple Present com WH questions, não é?
Vejam então que teacher sou eu, né, que estou fazendo essas perguntas para ele. Vocês já sabem, já receberam o modelo, já sabem utilizar os pronomes interrogativos, já sabem que what é o que, né? Sabem que where é onde, então eu usei aqui where 2 vezes, certo? E o why também, que eu disse que ia comentar sobre ele. Vejam então, what do you do? Quando eu pergunto what do you do, eu quero saber o que você faz, tá? O que você faz no seu dia a dia, relacionado ao seu trabalho, tá bom? A profissão, pode ser o trabalho. E o teacher Virgílio respondeu o seguinte: I am a biology teacher. Então ele é professor de biologia e ciências também. I am a biology teacher. Tá? Então, what do you do? I am a teacher. I am a student. Tá? I am a secretary. I am a doctor. Então, quando perguntarem para vocês o what do you do, você vai responder com o que você faz, com a sua ocupação, a sua profissão, tá? Where do you come from? Where do you come from? Então, eu perguntei de onde ele vem, né? Where do you come from? Vejam que eu tenho o simple present, o auxiliar do sujeito, come é o verbo principal e from é o complemento. Ele responde, I come from the USA. Eu venho, né, dos Estados Unidos. Where do you live? Vimos essa pergunta hoje na aula. Where do you live? Eu quero saber, quando eu pergunto isso, saber onde você mora. Where do you live? I live in Manaus. Why? Why did you come to Manaus? Então, por que você veio para Manaus? É a pergunta. Sempre que ocorrer o uso do pronome interrogativo why, que quer dizer porquê, não é aquele porquê de pergunta. A língua em português tem porquê. Nós utilizamos de 4 maneiras diferentes. Na língua inglesa só de duas maneiras, tá? Só tem o why e o because. É mais fácil, inclusive. Why para perguntas e because para a resposta. Então, why did you come to Manaus? Porque você veio para Manaus? Because I love the Amazon Forest. Porque eu amo a floresta, não é? Então, because, eu poderia dizer because I like the city, porque eu gosto da cidade, tá? Ele poderia responder o que ele quisesse, desde que ocorresse o uso da palavra because. Então, desde o início. What do you do? What do you do? O que você faz? I am a biology teacher. Where do you come from? De onde você vem, não é? I come from the USA. Where do you live? Onde você mora? I live in Manaus. Eu moro em Manaus. Why did you come to Manaus? Por que, não é? Você veio para Manaus. Because I love the Amazon Forest. Em todas as orações foram utilizadas, não é? Foram utilizados pronomes interrogativos, porque eu fiz perguntas específicas para ele, tá? Então, se eu pergunto, what do you do? Yes? No? Não tem sentido, tá? Então, eu preciso de respostas completas. Agora, vocês vão assistir novamente ao VT e eu tenho certeza que vocês vão entender tudo, vocês vão reconhecer aí as perguntas que eu acabei de fazer. Pay attention. Hi guys! Today I am going to talk to my friend Virgílio. Hello Virgílio! Hello, Chris. How are you? I'm fine. What do you do? I am a biology teacher. Where do you come from? I come from the USA. Where do you live? I live in Manaus. Why did you come to Manaus? Because I love the Amazon forest. Thanks, Virgílio! You're welcome. Viram então um pequeno diálogo com a utilização das WH words no Simple Present. Vocês viram o modelo comigo, sigam aquele modelo para que vocês possam fazer perguntas e não errar nunca.